Olá, tudo bem? Dando sequência então, nós estamos falando sobre o autismo e vamos só recordar, a gente viu no vídeo anterior. Lá em 1911, então, foi a primeira vez que o termo autismo que foi usado, né? E o termo já espectro autista já é mais recente, já agora em 2013, tá? Por que isso é espectro? Porque, na verdade, é uma diversidade de sintomas que aparecem nessa condição. Mas temos que lembrar o seguinte: o que nos faz desconfiar, o que nos faz supor, o que nos faz presumir ou considerar que um paciente, vamos falar aqui de criança, porque também existem adultos com autismo. Por que adultos com autismo? Porque não foi diagnosticado quando criança, porque essa condição você já observa os sinais na infância. E eu estou dizendo infância com 6, 8 anos, já no comecinho, já com 9 meses, 12 meses, até 6 meses, você já começa a perceber algumas coisas. Só que ele gera muita confusão. Por quê? Porque nessa idade, dos 6 meses até os 12 meses, muitas crianças têm um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e você pode perceber coisas diferentes, ou um atraso do desenvolvimento, né, cerebral. E você pode às vezes confundir. Mas já com 1 ano para 2 anos, até 3, você já percebe que tem coisa bem diferente. Então, vamos lá. O que mais chama a atenção para você desconfiar de uma pessoa, de um paciente, de uma criança que possa ter autismo, tá? De longe, a questão da fala. Primeira coisa assim é que, poxa, meu filho não está falando. E ele está com atraso na fala, ele não está desenvolvendo a fala. Isso já é um fator por si só que chama a atenção. Sim, nós temos crianças que têm um atraso da fala, por várias causas. Por questões, problemas genéticos, na gestação, por vários fatores. Agora, no autismo, você tem essa característica. Mas aí você já classifica o autista como não verbal e verbal. O que isso quer dizer? Autismo verbal é aquele que consegue comunicar-se. Não verbal é aquele que não fala. E nós temos na literatura vários exemplos de pessoas autistas que não falam nada. E outros que nem desconfiam que é autista. Mas eles sejam por ser um verbal. Outra característica importante no autismo é a questão da socialização. Ele tem uma dificuldade muito grande de interagir com pessoas e socializar. E aí vem um fato importante. Muitas vezes a criança ela está muito bem na sua casa, tem um relacionamento bom com 1 ou 2 pessoas da casa, da família. Você observa que ele é meio quietão, meio diferentão, mas quando começa a ir na creche, começa a ir na escola, interagir com pessoas, festas de aniversário, ambientes com mais pessoas, né? Seja no mercado, lojas, shopping, ou mesmo algumas atividades na comunidade, você percebe que a criança já tem uma resistência. Ela empaca, ou ela então não quer participar daquilo. E acaba tendo umas reações diferentes. E aí você percebe que a socialização dela já é diferente. Ela não consegue interagir, não porque ela não quer, ela não consegue. Por quê? Porque é uma coisa que ela não pediu para ter, mas ela tem esse diagnóstico. Então o que vai para você ver? Já temos a questão da comunicação e a questão da socialização. Outro ponto importante assim que acontece é a criança autista, ela tem uma dificuldade muito grande em mudança de rotina. Ela acaba tendo sempre uma rotininha, e tudo aquilo que chama a atenção para a mudança de rotina, ela tem dificuldade. Não que ela não possa ter mudança de rotina, mas você observa que tudo tem que ser do jeitinho, tudo tem que ser daquela mesma maneira. Nessa parte também você observa que a criança autista ela acaba tendo uma preferência por objetos mais que pessoas. E aí vem aquela questão que muitas vezes nos colocam. Parece que a pessoa não tem sentimento. Será que não tem? Ou ela tem uma dificuldade de expressar esse sentimento? Porque nós vemos muitas crianças autistas extremamente carinhosas com 1 ou 2 pessoas que ela escolhe, mas tem dificuldade de expressar sentimento com outros. Mas o ponto principal que chama a atenção são os comportamentos repetitivos. A criança desde cedo ela começa a ter uma fixação, gostar de olhar para as mãos, ela brinca com as mãos, ela olha para as mãos, ou ela fica olhando os pés, ou ela tem uma questão de ficar olhando para o lado e não manter contato visual. Eu aqui estou tendo contato visual com vocês aí do outro lado da tela, mas o autista tem uma característica, dificilmente ele olha muito rápido, ele costuma olhar para outros lugares e tem essas estereotipias. O que é estereotipia? Ele faz o quê? Alguns movimentos que chamam a atenção, que não são tiques, mas muitas vezes são confundidos com tiques. E isso leva a você procurar um profissional. Outra coisa que nos perguntam, né?
Ah, meu filho tem uma dificuldade muito grande de comer. Mas por que ele não quer comer? Essa é a pergunta que muito vem se colocado e tentado se responder da melhor maneira possível. Você observa que tem crianças autistas que na hora da refeição, muitas vezes até comem de tudo numa fase da idade, depois ficam seletivos. Olha o termo, seletivos. A criança acaba sendo seletiva para aquilo que ela quer comer. Você pode fazer uma comida maravilhosa, temperada, bonita, agradável, cheirosa, e que todo mundo te dá os parabéns pelo que você fez. Você pode fazer isso todo dia, mas muitas crianças autistas elas vão escolher, vão ser seletivas do que vão comer. Alguns só querem comer arroz, alguns só o feijão, alguns só arroz e feijão, mas eles não querem mistura, eles não querem misturado, eles não querem que encoste o arroz no feijão. E tudo tem um ritualzinho. Dificilmente acabam comendo de tudo, verdura, fruta, acabam escolhendo uma fruta, uma banana, uma maçã, e é só aquilo. E você tem uma dificuldade muito grande para tentar nutrir, ou alimentar adequadamente. Mas isso é uma situação que é do autista. Mas tem muita questão assim, você deve perceber, mas poxa, mas meu filho tem uma dificuldade muito grande com cheiro, com barulho, com odores. Sim, a criança autista, que a gente falou que o cérebro do autista ele funciona diferente, ele tem uma hipersensibilidade, ele é mais sensível a estímulos externos, sejam eles odores, sejam eles luzes, sejam eles barulhos, sons, e isso gera um estresse a nível cerebral muito grande. Tanto é que o autista, ele pode estar lá no canto dele, gritando, berrando, fazendo o que for para estar dançando, ele está no controle. Agora, tudo aquilo que tem excesso de estímulo externo acaba dando uma resposta diferente no cérebro do autista. E isso pode levar às famosas crises. O que são as crises? É quando a criança fica muito agitada, ela não consegue se controlar. Nesse momento, dependendo da situação, alguns ficam até agressivos, ou até se agridem, se mordendo, se beliscando, batendo, chutando, ou até agredindo outros, quem eles cuidam ou quem eles estão interagindo. E muitas vezes de uma forma desmotivada. Por quê? Porque eles não conseguem suportar o teu controle frente a esses estímulos. Aí você entende e observa que na tua casa, que você pode ter uma criança com autismo, quando tem rojão, fogos de artifício, alguns barulhos de construção civil, marteladas, bater em ferro, bigorna, ou barulhos de máquinas, equipamentos, acabam o quê? A criança acaba protegendo o ouvido ou sumindo, se isolando. A mesma explicação é quando você está num ambiente com muitas pessoas, uma festa de aniversário, um casamento, uma ida ao mercado, uma ida a alguns estabelecimentos com muita gente, muito barulho. Eles acabam ficando isolados, retraídos e não conseguem interagir. Aí é outro ponto importante que vem e chama a atenção. Aí você está andando, está tudo bem com a criança e de repente você observa que ela para e ela tem a atenção dela focada e fixada no objeto. Pode ser uma folha de papel, pode ser um cordão, pode ser um cordão de cadarço, uma corda, pode ser uma fita, pode ser uma roda de um carrinho, pode ser algo coisa assim que para nós não chama atenção aquilo. É apenas uma roda, é apenas um cadarço, é apenas uma fita, é apenas um fitilho, é apenas um objeto. Mas para a criança autista, aquilo chama muita atenção e ela pode se delongar momentos prolongados, minutos ou até horas em cima daquele objeto. Muitos perguntam também, mas por que a criança autista ela gosta de enfileirar, empilhar, organizar objetos? É uma característica dela, ela gosta de colocar aquilo em ordem, às vezes separando por cores, por tamanho, ou simplesmente enfileirando. Isso é uma situação que chama atenção. Então veja só, nós falamos das características principais do autismo, é a questão da comunicação, é a questão da socialização e a questão das emoções. E isso traz toda uma situação de dificuldades, seja na família, seja na escola ou depois na vida adulta. E a preocupação dos pais, ela é uma só. Uma só. Em tendo diagnosticado o autismo, a pergunta que é feita, e o que eu faço? O que nós fazemos para tratar isso? Aí vem a primeira frustração. Não tem tratamento. O autismo é uma condição que você não tem tratamento, mas não se desespere. Nosso trabalho, seja ele a nível de consultório médico,
seja ele a nível de instituição ou mesmo em escolas em que tem equipe multidisciplinar, é você tratar sim, entre aspas, para melhorar a questão de comportamento, a questão da socialização. Então quer dizer que existem alguns medicamentos que a gente pode ofertar? Sim. Quando você tem o autismo, uma questão que tem muita agressividade, que é uma questão difícil de lidar, as medicações elas podem ajudar. Agora, qual medicação? Depende. Nós temos algumas opções de medicamentos que elas vão ajudar na socialização, vão ajudar no controle das emoções, na agressividade, na atenção, na concentração e no comportamento. Remédio bom é aquele que você toma e funciona. Isso é fato. Por isso que eu não vou citar nome de remédio aqui. Mas entenda, para tudo que você precisar de remédio, tenha essa frase na cabeça. Remédio bom é aquele que você toma e que funciona. E que você foi bem indicado e acompanhado de um profissional. Então, assim, no autismo nós temos sim alguns medicamentos que você pode ajudar a ter um melhor controle. E realmente eles funcionam. Muitos desses medicamentos eles foram emprestados sim daqueles que o psiquiatra prescreve, daqueles que o neurologista prescreve. Então não tenha medo, tire suas dúvidas com o profissional médico para poder ter o quê? Aquela segurança para você ter uma boa resposta. Mas tem pacientes que infelizmente não respondem aos remédios e estão muito bem sem medicação, em que foram utilizados outros métodos, sejam eles na psicoterapia, sejam eles nas terapias, sejam eles no entendimento em que teu filho, aquela criança autista, ela tem certas dificuldades e você respeita. E é assim que vai. Então, minha gente, presta atenção agora na sequência, eu vou falar um pouquinho dos graus de autismo, que todo mundo pergunta também, e o que fazer e como dar um tratamento adequado disso aí. Tá bom? Segue lá!